Então, das vias pavimentadas que a gente tem, essas vias elas são divididas ali entre o governo, entre a União, né, o federal, e o resto não, né, uma grande parte está na mão de estados e prefeituras, né? E a gente tem a missão de conservar, de garantir a manutenção dessa malha, que nos falta recurso, né? Por isso que vem um papel importante das concessionárias, e temos aquela grande fatia de vias que a gente precisa melhorar, pavimentar, e vias que já são pavimentadas, algumas delas necessitando de obras de melhoria, obras de ampliação de capacidade. E um dos pilares, né, da concessionária de rodovia, que é o usuário, né? O cara que paga o pedágio, é a questão da segurança dele. E eu queria que tu comentasse um pouco, nesse aspecto da segurança, a questão da faixa de domínio, que é algo importante, né? Essa ocupação da faixa de domínio. E aí aqui a gente já entra no nosso tema aqui, né, do podcast, falar um pouquinho, primeiro, o que é a faixa de domínio, o que ela representa para a rodovia. Bom, se a gente for pegar os manuais que existem no mercado, né, informações sobre o que é faixa de domínio, nós vamos ter várias, todas elas acabando remetendo para o mesmo assunto, usando termos diferentes, expressões diferentes, mas a faixa de domínio em si, eu vou tentar usar as minhas palavras para tentar ficar um pouco mais desassociar dos manuais, porque acaba sendo tudo igual. Então, no fundo, o que é uma faixa de domínio? A faixa de domínio é aquele espaço que fica, vamos dizer, teoricamente, entre as cercas da rodovia, e aí cerca pode ser N situações, e tudo que está ali dentro, ou seja, são as minhas pistas de rolamento, canteiro central, são os meus elementos de drenagem, né, sarjeta, bueiros, meio-fios, são as minhas obras de arte, pontes, viadutos, passarelas, os meus canteiros laterais, tudo que fica dentro da minha rodovia e que é de domínio do ente que cuida daquela parte, seja uma concessão, então no caso da concessionária que cuida, seja do órgão estadual ou do federal, no caso pode ser um DENIT da vida, um DER de algum estado. Então, tudo que fica dentro daqueles limites definidos da faixa de domínio é o que a gente chama de faixa de domínio. Está tudo ali dentro embarcado de uma maneira conjunta, organizada. E aí, pegando o gancho do que tu acabou falando da segurança, né? Organizados de uma maneira que tragam a maior segurança possível para os usuários da rodovia. E aí, independente de ser concessionário ou não, lógico que a concessionária talvez tenha um foco maior no usuário, porque é o seu cliente direto, mas, de um modo geral, o objetivo dessa faixa de domínio, que tu tenha uma organização dos elementos ali dispostos, é também trazer uma maior segurança para os usuários. E aí, falando de segurança, agora eu acabei esquecendo de falar de tantos elementos, também estão a questão das sinalizações, né? Seja horizontal, vertical, né? São elementos que também fazem parte da faixa de domínio. Então, o objetivo é colocar os elementos de tal modo que também transmitam uma certa segurança para o usuário quando ele estiver trafegando na rodovia. Isso aí. Jorge, uma coisa importante é que vamos pegar um exemplo, a rodovia federal, né, até então governo federal, União, né, administrada pelo DENIT, quando tem a concessão, né, passa para a empresa administrar. Teoricamente, a concessionária, nesse momento, ela, como se fosse a dona, a gestora da faixa de domínio por aquele período de contrato, é isso, né? Eu costumo dizer, até eu brinco nas aulas que a gente tem, eu costumo dizer que, na verdade, é como se fosse, eu aluguei um apartamento e estou morando nele agora. Eu aluguei, é como se eu tivesse alugado, lógico, né, não são os mesmos termos, né, uma brincadeira, mas é como se eu fosse o inquilino da rodovia. Enquanto tiver o prazo de concessão, é eu que estou aqui dentro, sou eu que mando, vamos dizer assim, e aqui em pese tem o poder concedente acima de mim e tudo mais, mas sou eu que estou ali, então tudo que precisa ser feito, sou eu que estou ali à frente, sou eu que acabo sendo o responsável.
Ok. A gente acompanha, assim, nas rodovias, nas vias que tem pelo Brasil, a gente tem muita... Não vou entrar ainda na questão da ocupação irregular, faixa do dominio, que a gente já vai abordar essas questões. Mas tem todo um comércio, né, ali que já, por exemplo, instalava. Vou dar um exemplo aqui de onde a gente está aqui em Curitiba, aqui, a BR-376, que vai para Santa Catarina, tem uma época do ano ali que tem muitas pessoas ali que ficam ali dentro da faixa de domínio vendendo pinhão, né? Pinhão. E o que acontece? Acaba sendo essas pessoas próximo ali, né, no acostamento, vendendo, tem até o contato dentro do próprio garrafão da praça de pedágio. Isso acaba sendo também um risco, né, de acidente, queria que comentasse a respeito disso aí. E muitas vezes as pessoas de fora que não têm o conhecimento, né, da responsabilidade que a concessionária tem, do dever de prezar pela segurança, de salvar vidas, né, que muitas vezes... se realmente o contrato fala isso, que tem que tirar esse pessoal dali, eles têm que sair dali, né? Porque senão tem um risco de acidente para eles, para o usuário da rodovia, né? Queria que comentasse também um pouco disso, desse pessoal que ali ocupa a faixa de domínio, né? Para fazer o trabalho, né? Porque até então a rodovia, nesse cenário que eu estou colocando, era o DENIT que cuidava. Agora é uma concessionária, e a concessionária tem toda uma cobrança pelo contrato, né? Detalhe, na verdade, desde antes de a concessionária entrar, as regras que já estão postas, as normas, os manuais, já definem que, na verdade, não poderia ter ninguém ali. Porque, lógico, quando a gente fala de pessoas, né, nós estamos falando de pessoas, fica uma coisa mais difícil, porque nós estamos, muitas vezes, lidando com o sustento de famílias, muitas vezes, o único sustento de famílias, e que acaba sendo uma situação muito mais difícil, muito mais complicada do que simplesmente fazer uma questão técnica. Não, isso é assim, isso é assado, tu está trabalhando na rodovia em si, se eu tenho que mexer numa curva, se eu tenho que desentupir o bueiro, se eu tenho... Mas quando tu pega pessoas, muitas vezes complica um pouco mais. Mas as normas que existem, independente da verdade de existir uma concessão ou não, já define que não podem existir ocupações da faixa de domínio sem que essas sejam autorizadas. E aí o que eu vou falar de autorizadas e de ocupações? Ocupações de qualquer tipo. Desde uma empresa que vai se instalar para, por exemplo, implantar um elemento na rodovia, seja um poste, seja um duto, seja o que for, até mesmo pessoas vendendo produtos, ou botando uma barraquinha para vender os seus produtos que plantam muitas vezes na sua propriedade, na sua pequena propriedade, que acabam vendendo ali. Mas, infelizmente, falando pelo lado pessoas, infelizmente é proibido e não podem estas pessoas estarem ali. E quando concessão, com certeza a cobrança do poder concedente sobre a concessionária é muito grande, no sentido de que tu limpe, vamos chamar assim, a faixa de domínio. Só deixe dentro da faixa de domínio quem tem a autorização para isso. Só que aí nós esbarramos muitas vezes em problemas, exatamente por lidar com pessoas, por problemas de justiça, de ter que entrar na justiça, de depender de um Ministério Público e muitas outras questões que envolvem todas essas pessoas que estão ali. E infelizmente já aconteceram vários casos por aí afora. Isso muitas vezes só se resolve quando acaba acontecendo um acidente. E aí que se acaba percebendo que, puxa, realmente não era o local para uma pessoa estar, não poderia estar ali. Nós temos casos e casos que poderíamos citar de locais onde, por tentativas de tirar as pessoas e levar para um local apropriado, muitas vezes próximo da própria rodovia, essas pessoas não querem sair, porque dizem que mas naquele local as pessoas não vão fazer as compras lá como fazem aqui, não vão me enxergar lá, então eu não quero ir. E aí acaba recorrendo para o Ministério Público, muitas vezes, lógico que não vamos generalizar, mas muitas vezes acaba tendo uma questão política da cidade, que não, deixa os meus eleitores aqui, não vamos tirar eles daqui. Muitas vezes a gente se depara com situações do contrário, muitas vezes o pessoal quer tirar, quer levar para algum local mais apropriado, e não sai, não consegue se tirar. Mas sim, a necessidade de ter uma ocupação ordenada e regularizada, ela na verdade vem desde antes da concessão. Desde o órgão, seja um DENIT da vida, seja um DER, nos manuais e nas normas já deveriam estar sendo cumpridos, vamos dizer assim, esses manuais,
e essas pessoas não poderiam estar ali. O que tu quer dizer ali, tu mencionou e ficou bem claro, né? Se deixar essas pessoas ali e aí aconteceu uma desgraça, um acidente, aí complica, né? Aí complica porque que essas pessoas estavam ali. Mas por que não fez? Só que muitas vezes a história por trás já se arrasta há muito tempo, né? Tu já tenta tirar, tu já tenta uma situação. Não é toda ocupação, a gente sabe que não é toda ocupação que na faixa de domínio irregular que vai conseguir tirar, né? Como tu colocou, tem situações, próprio Ministério Público, enfim, casos e casos pelo Brasil, mas tem que seguir a risco o contrato de concessão, no caso da concessionária, né? E não, a gente fala muito na concessionária, mas não só a concessionária, né? Uma via, por exemplo, que a administração está sob o DENIT, o DR, evitar essas ocupações.